Bom dia, pessoal. Já estamos aqui na sala, fazendo um teste, né? Prévio. Na última live nós tivemos uma dificuldade aí com a internet. Então aprendemos com o desafio. E hoje a gente entrou 2 minutos antes, para evitar esse contratempo. Dal, você que está me ouvindo já aí na sala, tá bom o áudio? Está conseguindo ouvir bem? Oi? Vocês estão me ouvindo? Sim, está ótimo. Obrigada, Dal. Esperar mais um minutinho, que agora que são 11 horas em ponto, que a gente possa iniciar e respeitar também o horário, né, que as pessoas se organizam. Bom, pessoal, então vamos dar início à nossa live de 8 de junho de 2020. Nós recebemos então aqui um tema para trabalharmos nesta manhã. Nosso tempo aqui é em torno de 1 hora, 60 minutos. E nós estamos, conforme a gente for falando, for discorrendo sobre o assunto, vocês fiquem à vontade para fazer perguntas na medida do possível. Ao final, nós tentaremos responder, ok? Então, o tema da nossa live de hoje é quais os tipos de afastamento que dão direito a benefícios do INSS. Então, são 2 tipos de afastamento mais comum. Os originários de incapacidade, né, por conta de uma incapacidade laboral, que pode ser oriunda de uma doença, ou essa incapacidade pode ser gerada por um acidente. Este acidente não necessariamente precisa ser um acidente de trabalho, pode ser um acidente comum, um acidente que acontece na tua casa, um acidente que acontece durante o trajeto, você indo para o trabalho, pode ser um acidente que aconteceu no domingo, que você estava indo para a igreja, estava indo para o Pesque Pague, estava indo para o shopping, no espaço do lazer, eu quero dizer. Então, não é necessário que seja um acidente do trabalho, dentro da empresa, do local que você está trabalhando. Então, este é o mais comum, o afastamento relacionado com a incapacidade, ok? E tem um outro tipo de afastamento também que é muito comum, o afastamento decorrente da maternidade. Então, são esses 2 grandes blocos de afastamento que nós temos, mais comum, né? E quando há, então, o nascimento de uma criança, vai haver esse afastamento desta mãe, depois a gente vai explicar um pouquinho mais sobre os detalhes, para poder, então, dar guarida, cuidar dessa criança, dar amparo para essa criança e ela vai se afastar, então, temporariamente da sua atividade laboral. Tudo bem? Ok. O que eu quero destacar?
na primeira live que nós fizemos, salvo engano, em abril, nós falávamos sobre quais os tipos de auxílio-doença, né? Que, assim, destacando a respeito, fazendo um histórico sobre o auxílio-doença. E aí eu falei aquele dia para vocês e quero destacar hoje de novo, que por mais que a pessoa se afaste do trabalho e ela possa receber um benefício de auxílio-doença, o que dá origem a esta possibilidade de receber esse benefício é a incapacidade, não é a doença em si. A doença é um precedente, claro, a pessoa não é necessário. Então, assim, é possível. Ser por doença gera incapacidade e ser por acidente que gera incapacidade. Então, a incapacidade é aquela condição da pessoa não poder exercer a sua atividade profissional, ok? Isso tem que ficar muito claro. Outra questão que precisa ficar sempre muito claro, falando desses dois possibilidades de afastamento do trabalho. O segurado tem que estar inscrito na Previdência Social. Tem que estar contribuindo ou ter contribuído e tem que estar no período de graça, dentro de um período de cobertura que a Previdência Social tem elencado na lei para que ela possa, então, fazer uso desse benefício, se usufruir, né, nesse afastamento e usufruir tanto do auxílio-doença ou do salário-maternidade. Então, o que é importante? Que o médico do trabalho ou o médico particular que vai atestar a incapacidade do segurado, do trabalhador, ele vai, então, ter que colocar que está incapaz para que o segurado possa usar esse documento e encaminhar, então, a solicitação para o INSS, conforme nós já dissemos, tá? E por quanto tempo que esta vai gerar esse direito, esse benefício de auxílio-doença decorrente desse afastamento? Então, aí nós temos dois grandes grupos de segurados, de pessoas, de contribuintes do INSS que vão ter direito. O primeiro grupo que eu quero destacar é o grupo dos empregados. Os empregados, aqueles que trabalham para uma empresa, ou empregado doméstico, que trabalha para uma pessoa física, que tem carteira assinada, ele vai, então, ter direito a se afastar do trabalho e receber um benefício do INSS a partir do 15º dia do atestado da incapacidade. Os primeiros 15 dias, 14 dias, na verdade, quem vai ter que assumir, no caso dos empregados, é o empregador, o patrão ou a patroa, tá? Ou então a empresa, né, que registra, então, no CNPJ. Então, aí o empregador que vai ficar responsável por esses 14 primeiros dias. Se ele pegar 2 atestados, um de 15 dias, vai ser o empregador. E precisa retornar ao trabalho, ele passa lá pelaquela perícia do médico do trabalho, ou vai ao médico particular por circunstâncias específicas. E o médico vai conceder um novo atestado com mais 15 dias, daí a partir disso, ele deverá ser encaminhado, então, para o INSS com a solicitação do auxílio-doença. O empregador não está mais obrigado a suprir esse período desse afastamento. Tudo bem? Então, dito isso, nós vamos falar do outro grande grupo, o prazo, né? Quando a pessoa é autônoma, que ela não é empregada, que é ela mesma que faz o pagamento das contribuições dela, por exemplo, o médico, o advogado, o cabeleireiro, dentista, manicure, psicólogo, picolezeiro, espeteiro, dona de casa, ela que tem que fazer as contribuições. Então, aí o que acontece? Para este grupo de pessoas, é a partir do primeiro dia que for atestada a incapacidade. Pode ser decorrente de uma doença e pode ser decorrência também em decorrência de um acidente, né, que aconteceu. Não precisa ser acidente no trabalho, no exercício da atividade profissional. Pode ser em casa, pode ser passeando, pode ser de férias, ok? Para esse grupo de pessoas, de segurado, ele não tem que esperar 15 dias para poder ir fazer a solicitação no INSS. Por quê? É porque é ele mesmo que faz as contribuições dele.
Então, ele não tem que aguardar esse período aí de incubação, né? Esse tempo aí de 14 dias. Ele vai, então, solicitar o INSS, que vai pagar a partir do primeiro dia do atestado, o auxílio-doença, né? Depois de feita a perícia no INSS também. E aí também nós temos os segurados rurais, que é os trabalhadores rurais que não são empregados, que são aquele segurado, aquela trabalhadora, aquele trabalhador que tem uma pequena propriedade rural, mas ela não é empregada de ninguém, então ela é considerada segurado especial. Nesse caso, essa pessoa, esse tipo de segurados, essa condição de segurado não faz propriamente pagamento para a Previdência Social, mas a lei também garante o auxílio-doença e também o salário maternidade. Aí eu estou falando do auxílio-doença nesse caso, a partir do primeiro dia da constatação da incapacidade. Então, como que é a prova de segurado? Como que o INSS consegue esse benefício sendo que ele não paga, né? Você pode estar me perguntando. O que acontece? Essas pessoas, os segurados especiais, trabalhadores rurais que não são empregados, eles precisam comprovar através de notas fiscais, através de produção, né, da lavoura, do serviço que eles fazem na pequena propriedade, para o INSS poder reconhecer, então, o direito de conceder esse benefício quando ele fica em afastamento do trabalho, na mesma condição. Ficou doente, ficou incapacitado, o médico deu o atestado. Sofreu um acidente, o médico deu um atestado de incapacidade. O segurado especial, o trabalhador rural, também vai ter direito a esse tipo de benefício, tá? O que é preciso ficar muito claro? Que em todas as circunstâncias, dentro da instância administrativa, no INSS, mesmo com esse atestado do médico do trabalho ou médico particular do segurado, o que vai valer mesmo é a perícia do médico do INSS, tá? Tem vários questionamentos, várias ponderações a respeito disso na jurisprudência, tanto na jurisprudência dos Conselhos de Recurso Administrativo, que é a instância dentro do INSS, quanto à instância judicial, nos tribunais, e é meio controverso, mas ainda tem sido majoritária a corrente que entende que mesmo que o médico do INSS não é um médico especialista naquela doença que deu origem àquela incapacidade ou aquele acidente do trabalho, naquele acidente, melhor dizendo, porque eu disse que não é do trabalho, né? Então é qualquer tipo de acidente. O médico do INSS é que tem a autoridade de finalizar, então, a constatação da incapacidade ou não, tá ok? Então, isso são algumas questões que envolvem a situação do afastamento do segurado, que pode ser tanto empregado, quanto autônomo, quanto segurado especial, para poder, então, se afastar do trabalho e requerer um benefício no INSS. Reafirmando aquilo que eu disse, os empregados a partir do 15º dia útil e os demais a partir do primeiro dia da constatação da incapacidade. Tudo bem? Tem pergunta? Vocês têm dúvida a respeito disso? Então, se ninguém tem perguntas, eu vou seguir falando então da outra grande modalidade de afastamento que gera direito a benefício junto ao INSS. O que precisa a gente ficar claro aqui? Tem alguns tipos de afastamento, tipo, casei e aí eu posso ficar afastada, mas isso não é coberto pelo INSS. Morreu um parente meu, eu fico afastada do trabalho, mas não gera direito a benefício no INSS, ok? Então, aqui nós estamos falando especificamente sobre aqueles tipos de afastamento que geram direito de receber benefícios previdenciários, ok? Então, nós falamos que tem duas grandes modalidades de afastamento, uma é decorrente de incapacidade, e agora nós vamos falar a respeito, então, do salário pela maternidade, então, que vai dar, consequentemente, o direito da pessoa receber um salário maternidade,
tá ok? E aí, o que eu quero falar a respeito disso? Os casos de maternidade, então, também vai gerar esse direito, né? E aí a gente vai falar de novo da questão dos segurados. Então, quem que tem direito ao salário maternidade? Sempre lembrando dessa regra estrutural da Previdência Social, conforme a gente falou na nossa última live. É preciso estar contribuindo para a Previdência Social para você ter direito a algum tipo de benefício previdenciário, ok? Então, aí, as empregadas vão ter direito a esse salário maternidade, as trabalhadoras rurais também, as seguradas especiais, e as trabalhadoras autônomas, como eu já disse, a médica, a advogada, a manicure, a cabeleireira, aquela que trabalha e ela mesma faz as suas contribuições, também vai ter direito, os avulsos também. Segurado facultativo, que é a dona de casa, pode ser uma mocinha também que é estudante, que não tem trabalho, não tem uma renda fixa, mas ela também está vinculada com a Previdência Social, então também tem direito em engravidando, né, acontecendo o nascimento da criança, vai ter direito a esse benefício. Qual que é o prazo para receber o salário maternidade? É de 120 dias, tá bom? Em regra. Tem algumas empresas que aderiram a um sistema de tributação especial do governo na iniciativa privada, porque aqui nós estamos falando do INSS, então basicamente vem as contribuições das empresas da iniciativa privada, que aderiram a um sistema, a um programa do governo para poder estender mais 60 dias, mas isso é só para algumas empresas que não é de lucro presumido e nem empresas que aderiram ao Simples. Então, em regra, a trabalhadora, a segurada, ela vai receber 120, ela vai ficar 120 dias afastada do trabalho e recebendo, então, esse benefício. Tem alguém falando que eu estou 8 meses em benefício. Mas é qual tipo de benefício, Sandra? Depois eu posso tentar responder para você no final, tá? Então, assim, em regra é isso, 120 dias para receber o salário maternidade. E aí vem algumas questões mais, assim, que vai mais específicas, né? Sobre essa questão do salário maternidade. Quando nasce crianças gêmeas, né? O caso de nascimento de gêmeos. Como que vai acontecer? A mãe vai ter direito a receber 2 benefícios? Não. É só um benefício, só um afastamento, tá? Por mais que tenha 2, se for 3, se for 5, não vai ter direito de mais que um. Então, é pelo vínculo da segurada, ok? Então, e também tem a questão assim, em caso da criança nascer morta, falecida, né? Se a criança nasce e ela morre, então aí a assegurada também, a mulher, vai ter direito de receber o salário maternidade durante esse mesmo período de 120 dias após o parto, né? Ocorrendo aí essa infelicidade do falecimento do bebê. Então, tem outra questão bem específica. Como eu disse no começo, eu não queria falar assim, é a mulher que recebe o salário maternidade. Por quê? Porque tem alguns casos que, apesar do benefício se chamar salário maternidade, a proteção social não é só em relação à mulher. Por óbvio que, por regra, 99% das pessoas que recebem o salário maternidade é uma mulher, porque é ela que gesta, ela que pare. Mas tem casos em que o homem também pode receber. Como? Em casos da esposa, da mulher, da mãe, falecer no parto, né? Então aí o homem, o marido, o companheiro dessa mulher falecida, ele vai poder requerer também o salário maternidade, aí é esse nome mesmo, muda para paternidade. Por quê? Porque a lógica do recebimento desse salário maternidade, desse afastamento, na verdade, do trabalho, é para proteger a criança, para poder dar subsídios de atenção, de amorosidade, de alimentação, de todas as questões de cuidados necessários para esta criança. Então, em falecendo a mãe, o pai vai poder, então, ficar recebendo o benefício do salário maternidade, se afastar do trabalho dele e receber, então, pelo mesmo período, pelos 120 dias, tá bom? Também tem casos em que acontece a adoção, né?
adoção até de criança grande, assim, de criança mais que 5 anos, 8 anos, 10 anos. E aí, em saindo a sentença da adoção, sendo concedido então esse direito de adotar pelo juiz, essas pessoas vão poder receber salário maternidade. Por que eu falo essas pessoas? Porque nem sempre, não necessariamente será a mãe. Pode ser que o casal opte pelo pai ficar em casa e a mãe continuar trabalhando, né? Por quê? Sei lá, por questões muito peculiares, por questões que vão da necessidade da família, de cada casa, de cada família, cada modo de viver. E nós devemos respeitar isso, porque cada família tem o seu modo de viver e às vezes eles optam, né? Porque a mãe talvez é a provedora, melhor que o pai fique em casa. Então tem toda essa conjuntura e aí a lei previdenciária vai atender então essas necessidades. Esse pai vai ficar em casa, ele vai fazer o pedido de afastamento do trabalho dele, ele vai fazer a solicitação no INSS e ele vai receber. Então, isso é muito possível também em caso de adoção, tá ok? Outro caso também bem interessante, que acontece muito em relação ao salário, ao afastamento decorrente do nascimento de uma criança que vai gerar esse benefício do salário maternidade. No caso em que os componentes da casa, os adotantes, né, podem ser um casal homoafetivo. Então, por exemplo, um casal homoafetivo de homem, né? Então, que é dois homens. O casal é composto de homens. Então, um deles vai poder, então, fazer a solicitação também junto ao empregador para fazer o afastamento e solicitar no INSS o benefício do salário maternidade. Por óbvio que não é os dois, fica claro isso, que nunca é duas pessoas que vai receber o salário maternidade em decorrência de um nascimento de uma criança, tá ok? Em relação a essa questão dos gêmeos também, não tem isso. Eu pesquisei na jurisprudência tudo em relação a esses detalhes, não encontrei. Pode até ter um caso aí mais pontual, que talvez algum juiz pode conceder, mas a legislação e a jurisprudência majoritária, o que é jurisprudência, gente, para quem não é da área do direito? É o entendimento dos colegiados de julgamentos. Pode ser jurisprudência administrativa, que é aquele composto de compreensão sobre aquela matéria específica por um colegiado. Isso dentro do INSS, e pode haver também, né, dentro no judiciário, que é o mais comum, que é de onde nasceu essa expressão. Então, quando também existe mães adotantes, um casal homoafetivo composto de mulheres, também uma dessas mulheres vai poder receber esse benefício, e só uma delas também é a mesma regra, tá? Então, acho que o que eu queria falar em relação à adoção era isso. E também tem a possibilidade de receber um salário maternidade em decorrência de um aborto. Mas aí, nesse caso, o período do recebimento do benefício previdenciário não é mais de 120 dias. Em regra, é 14 dias quando há o aborto, tá bom? E agora, recentemente, tem uma lei que está dando um limitador para o segurado fazer a solicitação desse benefício de salário maternidade. Era muito comum no passado, principalmente segurados especiais, pessoas trabalhadoras rurais, terem crianças e não sabia dos seus direitos. E por conta da dificuldade da comprovação da atividade especial, da atividade de trabalhador rural, atividade especial, ela não ia no INSS fazer a solicitação. E aí ficava assim até 2, 3 anos, 5 anos sem ir no INSS, depois que ela descobria que tinha direito, ou que depois de nascido o segundo, terceiro, quarto filho, que ela ia então receber esse benefício retroativo. Hoje, na data de hoje, isso não pode acontecer mais, porque tem um prazo decadencial, que significa decadencial. E se você não exercitar o seu direito dentro daquele período, que é um período de 180 dias ou 6 meses, você não tem direito mais nem de pedir. Passado esse prazo, o INSS não nem te dá essa garantia
de fazer a solicitação. Você chegar lá no sexto mês e um dia, você não vai ter mais direito, tá ok? É diferente de você ir lá no INSS, fazer a solicitação e ser indeferida. Aí você tem direito de fazer os recursos, de fazer os pedidos de revisões, que são coisas diferentes. Aqui eu tô falando assim, a pessoa teve a criança e simplesmente não foi atrás, se esqueceu. Então é aquela máxima, né, que a gente ouve assim no jargão mais popular. O direito não acolhe, não protege aquelas pessoas que dormem. Porque no Brasil, essa questão da decadência, da prescrição, ela é muito comum em vários institutos jurídicos. E aqui, então, ela veio, antes não tinha isso, para restringir esses direitos dessas pessoas que não vão lá solicitar dentro desse prazo. Por isso que é tão importante a sociedade, o cidadão ter essa compreensão das regras previdenciárias, porque às vezes ele tem direito e está sendo omisso em relação à atuação e ir atrás e perde de receber. E as leis têm que ser cada vez mais restritivas nesse sentido, né? Impondo mais exigências e a pessoa acaba perdendo mesmo esse dinheiro, esse direito, o exercício desse direito. Então, pessoal, eu acredito que do que eu gostaria de falar em relação a esses tipo de afastamento eu disse, tá? E lembrando novamente que sempre para a gente poder fazer uma solicitação de um benefício junto ao INSS, a gente precisa estar contribuindo. Então, como que eu faço para fazer a solicitação desses benefícios? Se eu for empregada, quem vai fazer tudo isso para mim é o meu empregador, o escritório de contabilidade, que presta serviço para a empresa onde eu trabalho, tá? Se eu for empregada doméstica, por óbvio que eu também tenho que comunicar ao meu patrão, a minha patroa, que vai tomar providências para fazer isso também pelo e-social, por todos e também se ele não tiver, se ele não souber fazer sozinho, ele vai precisar contratar um contador para fazer o encaminhamento. Se souber fazer sozinho, entra no site do INSS e faz a solicitação. Ah, eu tenho dúvida de como fazer e não sei entrar no site do INSS. Liga no 135, aquela central de atendimento, né, que vale no Brasil inteiro, que funciona das 7 da manhã às 22 horas, todos os dias, inclusive aos sábados, no horário de Brasília. Então, aí a gente pode ligar e estar tirando as dúvidas que a gente tiver em relação a essas questões em específico. Mas é sempre bom procurar um profissional contador, ou um advogado, ou ir mesmo na agência do INSS, quando a agência está aberta. Mas aí lá a gente encontra bastante dificuldade, porque normalmente os serviços são agendados e às vezes conseguir uma orientação. Mas é bom sempre estar orientado para poder fazer as solicitações, ok? Então acho que de hoje é o que nós tínhamos para falar, é um assunto um pouco mais específico, né? Mas assim, tem um afunilamento, não é um assunto tão amplo, então por isso a gente conseguiu fazer com menos tempo. Hoje a gente entrou um pouquinho mais cedo também. Tá ok? Então, pessoal, é isso, tá? Depois eu vou responder as perguntas que nós tivemos aqui para Sandra, tá, Sandra? A gente vai responder para você no privado e porque é uma questão bem específica de uma experiência que você já está vivendo lá, não é uma questão genérica, né? Então, muito obrigada pela companhia de vocês. Estou à disposição aqui no Facebook se alguém tiver alguma pergunta para trazer para nós depois. Às vezes a gente não consegue responder na mesma hora, né, por conta das nossas atividades profissionais e de mãe, né, de dona de casa e de todas as outras atividades também aí no trabalho voluntário que a gente faz, mas a gente vai responder sempre buscando atender então as suas indagações. Muito obrigada pela companhia de vocês, agradeço imensamente pelo carinho, pela presença e que nós daqui a 15 dias estaremos aqui de volta para falar um pouco mais sobre previdência social. Um abraço para você, muita paz, boa semana de trabalho, tudo de bom.